1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz: Bendito o Deus que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. A palavra regeneração é a palavra-chave da lição esta semana. Eu tenho aqui em minhas mãos um vaso quebrado por baixo e por cima. Este vaso, humanamente, seria quase impossível restaurá-lo. Representa a nossa vida. E nós teríamos dificuldades de restaurar-nos uns com os outros. Mas Deus sim é capaz de restaurar todas as pessoas. E a Bíblia diz que no livro de 1 Pedro, especialmente os 3 versos, vocês leram aí, que Deus é capaz de restaurar, e por isso intervém inclusive o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos 3 versos. Parece que Deus não é só capaz de fazê-lo sozinho, o Espírito Santo faz seu papel, Cristo faz também quando ele morreu, e também Deus, o Pai, entra nesse processo de restauração. Por isso que talvez as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. O que lhes parece? Agora, eu queria ir a uma palavra que talvez para muitos foi um pouquinho confuso. A palavra foi eleitos. E aqui está em 1 Pedro 1:2, diz: eleitos segundo a presciência. Quer dizer que Deus sabe todas as coisas, né? Ele já está sabendo tudo desde o início. Mas será isto que significa, talvez, para alguns, predestinação? Que Deus já, desde o início, predestina a uns para a vida, a outros para a morte? Claro que não, né? Na Bíblia, nós encontramos que Deus quer que todo mundo se salve. Se vocês veem 1 Timóteo 2:4, seria muito importante anotar esse texto. Diz: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos. Não é alguns. Deus quer que todos se salvem, mas isso não depende apenas de Deus. Depende da aceitação que todos façam dessa salvação. Aqui estamos na Igreja Central de Brasília e desde aqui vamos transmitir estes 5 principais temas da restauração no livro de Pedro, capítulo 1, verso 1 até o verso 22, até o verso 25 inclusive. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Você está aí estudando sua lição, quer organizar um pouquinho melhor? Nós definimos o seguinte: a palavra-chave dessa lição escolhemos que seria a restauração, que seria aquela regenerados. Nós fomos regenerados, a palavra que usa 3 vezes 1 Pedro capítulo 1. Então, em primeiro lugar, nós fomos regenerados para a obediência. 1 Pedro 1:12 diz isso. 1:2, perdão. Fomos regenerados para a obediência. Mediante o Espírito Santo, então, nós podemos ser completamente submissos a Deus. Deus quer que nós possamos nos sujeitar a Deus e obedecer, porque alguém que é regenerado sempre vai andar em obediência. Tudo bem? Então, a primeira coisa que Deus faz quando uma pessoa é regenerada, ele é encaminhado para obedecer a Deus. Nunca é diferente. Segundo lugar, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Gosto muito dessa expressão que está em 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Aqui nós temos esperança, a palavra esperança viva, não é uma esperança morta. Esperança não é uma coisa, é uma pessoa, é Deus. E quando nós esperamos coisas, nos vamos frustrar. Mas quando esperamos alguém, nunca, jamais seremos frustrados, porque esse alguém está prometendo algo que vai cumprir. Por isso, nossa esperança é viva. Salmo 130, 5 e 6 diz David: minha alma espera pelo Senhor. Que lindo, né? E o próprio Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, diz: esperarei inteiramente na graça de Jesus. Então, aqui a esperança não é em alguma coisa, alguma regeneração da saúde, ou uma regeneração, talvez, da vida econômica. Tudo bem, essas são coisas que Deus quer, talvez, mas principalmente está falando de uma regeneração espiritual, onde a esperança é Cristo, é Deus.
principalmente. Tudo bem? Agora, vamos um pouquinho mais nos movimentar aqui, ir mais para este lado do piano desta igreja. E também a Bíblia diz que nós fomos regenerados para uma herança incorruptível. Gosto muito dessa palavra, e isso está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Eu estou aqui sendo guiado por este esboço, essa ideia, né? Agora, herança imortal. Esta herança incorruptível é uma herança perfeita porque é eterna. Quem não se detém alguma vez para pensar que todas nossas heranças humanas acabarão, são corruptíveis, mas a herança de Deus, amigo, é eterna, permanecerá para sempre. Herança não é algo que você recebe porque tem direito, é uma graça de Deus. Por isso, aqui diz que nós fomos regenerados para que possamos ser realmente resgatados do pecado para uma vida eterna. E eu louvo a Deus por isso, é uma bênção saber que isso é assim. Agora, eu queria te convidar um assunto. Em quarto lugar, nós fomos regenerados para ser santos. Aí está o assunto. Nós não fomos regenerados para viver nossa vida passada, porque santo na Bíblia é Deus. Quando Deus, aqui, Deus é absolutamente santo, e quem chama, quando Ele chama uma pessoa, não é para fazer coisas erradas, é para ser santos. Para estar com Deus, nós precisamos, quem está com Deus, faz parte desse atributo santo que é a santidade de Deus. Por isso, quando Deus nos chama, nos tira da escuridão, da imundícia para ser santos. Não porque você é santo, sino porque Deus é santo. E finalmente, o último assunto, regenerados para amar. Aí está. Nós não fomos regenerados para poder apenas estar em paz uns com os outros, estar em paz com Deus, sino para amar. É uma ação intencional que não nasce no coração do ser humano, nasce no coração de Deus. Aqui a palavra que se usa é a palavra ágape. Não é eros, não é koinono, não são aqueles vínculos humanos. É um vínculo divino. Quem ama com o amor de Deus, ama de verdade. E por isso que um coração que é regenerado por Deus vai amar verdadeiramente. Por isso que alguém não tem que esforçar-se, agora eu tenho que amar tudo isso, não. Porque quando uno é regenerado por Deus, ele ama naturalmente. Então, nós vamos recapitular quantos nós falamos pontos hoje: regenerados para obedecer, regenerados para uma viva esperança, regenerados para uma herança incorruptível, regenerados para ser santos e regenerados para amar. Essas são as 5 coisas que 1 Pedro fala em relação à regeneração. E agora algumas aplicações. Eu gostaria de dizer 2. Em primeiro lugar, a fé, amigo, escute bem, a fé se fortalece através das provações. Se talvez alguém precisa crescer e talvez amadurecer na fé, vai fazê-lo sempre através das provações. Deus vai usar alguns meios para polir tua vida, para fortalecer a fé. Em segundo lugar, devemos priorizar as coisas eternas em vez das coisas corruptíveis. Onde está nosso coração? Nas coisas temporais ou nas coisas eternas? Por isso eu te quero convidar para que seja sempre uma pessoa que procure as coisas eternas em primeiro lugar. E depois Deus vai providenciar as coisas temporais. E finalmente, a tarefa. Eu gostei de um texto, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz aí: os anjos, escutem bem, os anjos anhelam anunciar o evangelho, mas esse é o privilégio dos seres humanos. Eles gostariam de comunicar estas boas novas de salvação, mas Deus colocou esse ministério, esse privilégio aos seres humanos. Por isso eu quero te convidar para que possas proclamar com alegria esta regeneração. Primeiro, para ti. Em segundo lugar, para aqueles que te rodeiam. O que te parece? Tudo bem? Vamos orar.
Querido Pai, muito obrigado, porque em Ti nós conseguimos ter uma verdadeira regeneração. E que o Senhor possa sempre fazer esse trabalho em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Sempre é bom partilhar as palavras de Deus. Agora, quero dizer para vocês, não se esqueçam do nosso lema. Maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.